dádiva de Deus. Rute capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Podeis assentar, amados irmãos. Neste estudo falaremos do descendente, descendentes. O livro de Rute, nós estamos estudando até agora, ele termina colocando os holofotes no descendente. Obed, o filho de Rute e Boaz, passa a ter um papel importante na conclusão do livro de Rute. E nesta conclusão nós precisamos aprender alguns pontos importantes, no qual nós começamos no livro, aonde começa com uma saída, começa com desvio, começa com mortes, começa com tristeza, perdas, e agora estamos terminando um livro com uma dádiva, um presente, algo que não tem preço, que se chama descendentes ou filhos, nossos filhos. Mas vamos falar do filho de Rute com Boaz, neto de Noemi. Aprendemos alguns pontos importantes que merecem destaque aqui. Primeiro ponto é que o descendente, ele é visto como uma dádiva de Deus. Todos os casais aqui têm filhos, todos. Agora eu vejo algo interessante. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Eles são dádivas do Senhor, presentes. Eles não são um acidente, mas são um presente do céu. Entendeu? Filhos não é acidente. Filhos não é incômodo. Filhos não são atrapalhos. Filhos são presentes de Deus. Pode ser que os pais não planejam, não tiveram planejamento. Pode ser que até não queriam ter filhos, mas eles são concedidos por Deus.
filhos são presentes de Deus. Agora eu vejo algo importante, que olhar para os filhos nessa perspectiva faz toda a diferença. Quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos algo, por exemplo, eu olho para o meu filho e vejo que ele é um atrapalho na minha vida. Eu olho para o meu filho e vejo que ele é uma vergonha na minha vida. Eu olho para o meu filho e vejo que ele não deveria ter nascido justo agora. Eu olho para o meu filho e vejo que ele deixou a mãe dele cheia de estria e gorda. Eu olho para o meu filho e vejo que ele não deixa nós dormir muitas das vezes a noite inteira. Eu olho para o meu filho e vejo esse tipo de qualidades. Aí eu olho para o meu filho e vejo que eu não reconheço ele como um presente do céu, mas sim como um atrapalho. Pastor, quando nós aprendemos no livro de Ruth, entendeu? Olhar diferente para os filhos, nós vemos uma diferença. Nós vemos a diferença, olhar para os filhos nessa perspectiva como dádiva de Deus, faz uma grande diferença até na educação que nós temos na responsabilidade para com a vida deles. Falando disso, o escritor diz, por todo o livro de Ruth, ele persiste no pensamento de que Deus está acima de tudo e faz cumprir a sua vontade. Então não tem como você dizer, isso aqui foi um erro, isso aqui foi uma falta de vigilância, isso aqui talvez nós não cuidamos. Não, isso aqui foi um presente de Deus. Aceita, desembrulha e agradeça. Pastor, o livro de Ruth nos ensina algo interessante. O escritor diz que se há um tema que domina o livro de Ruth acima dos outros, é o da providência soberana de Deus e da nossa dependência dele como seres humanos. Olha só, Deus, ele é a fonte da vida, entendeu? Deus e a vida, assim como as suas bênçãos, é um dom da sua mão. Pastor, a Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é algo dado. Você já ganhou um presente e já se desfez dele? Eu não consigo me desfazer de um presente. Entendeu? Por quê, pastor? Porque presente é algo dado. Uma vez meu pai comprou um tecladinho pequeno, e esse teclado eu tocava na igreja, tocava na congregação com meu pai, no conjunto lá na orquestra, assim como nós temos aqui, só que eu tocava o teclado. Ele comprou um teclado pequeno. Só que depois eu voltei a Timbó, e aí eu tive a oportunidade de entrar num conjunto grande, onde os instrumentos eram tudo instrumentos profissionais. E aí eu fui lá com o meu tecladinho pequenininho. Nossa, pastor. Aí os irmãos, irmão Davi, compra um teclado maior, compra um Roland, compra um Korg, compra um teclado bonito, porque vai fazer uma presença também no conjunto, e você vai, né? Eu falei, mas eu tenho tanto carinho por esse teclado. Mas como? Mas eu não quero me desfazer desse. Não, mas esse daqui foi o meu pai quem deu. Eu tenho muito carinho por esse. Comecei a tocar com esse. E aí? Tá bom, conversamos em casa. Vamos lá comprar um teclado. Vamos lá, a pastora foi lá, deixou de botar cortina na casa para comprar o teclado, para mim apoiar com as coisas do Senhor. Beleza. No outro sábado lá estava o Davi com o Korg na igreja. Korg. Só que nós compramos um pedestral para 2 teclados. Estava o Korg embaixo e o pequeno assim. Aí alguém chegou e falou bem assim, criou. Eu falei, criou. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei.
não despreza as pequenas coisas. Pastor, aí eu vejo, entendeu? Aí eu vejo que os filhos são presentes de Deus para nossas vidas. E nós vimos aqui, olhando para esse aspecto de concepção como um dom de Deus, o debate sobre o aborto deveria ganhar uma dimensão mais ampla. Entendeu? Por que, pastor? Porque o aborto é o assassinato ou a rejeição de presentes de Deus para as vidas. E quando você decide abortar ou praticar o aborto, ou cooperar com alguém para abortar, você está participando de um descarte de quê? De um presente que Deus está dando. Vamos lá, não quero entrar nesse assunto, mas eu tive que dar uma passada, por quê? Para nós sabermos que filhos são presentes de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que o escritor diz que nos Estados Unidos, olha só, cada ano 1,5 milhão de bebês são legalmente mortos, ainda no ventre. Isso que eu não pesquisei na Austrália, muito menos no Brasil. Então, se nós for fazer um levantamento, mundialmente, quantos presentes são jogados no lixo? Aí o povo diz, por que nós vivemos na miséria? Por que nós estamos passando por tanta dificuldade? Porque muitos presentes que Deus tem dado, o povo tem jogado no lixo. Tem uma enfermeira de um hospital, uma enfermeira cristã, lá nos Estados Unidos. Ela comentou, e esse comentário eu tenho aqui escrito, em uma parte do hospital, ela diz bem assim, em uma parte do hospital trabalhamos dia e noite para salvar vidas, ou para manter bebezinhos vivos. Mas em outra parte do mesmo hospital, matamos crianças. Entendeu? Então olha só. Mas não queremos falar do aborto, só quero relembrar que os filhos são presentes. E nós vamos falar agora, nesse último estudo do livro de Ruth, nós vamos falar sobre os filhos, sobre a dádiva, o presente. Aquilo que talvez você ainda não viu o valor que tem, mas tem muito valor. E está aí do teu ladinho. Está olhando para você, está se inspirando em você, está copiando você, e você olha com outros olhos e vê assim, rapaz, eu podia ter acabado a minha faculdade, eu podia ter um corpo bonito, eu podia ter trocado de carro, aliás, eu entrei em dívida depois que você veio. Tem muitos casais que pensam assim. Tem muitos casais que preferem os seus filhos longe deles. Por quê? Porque não tem eles como um presente de Deus. Ou talvez nunca olharam para eles como um presente de Deus, e sim como um atrapalho de vida. Olha só que interessante quando nós aprendemos sobre o livro de Ruth. Aqui falando do descendente, ele é visto como um presente para a sua família, ou para a família. Capítulo 4, versículo 14 a 17, nós vimos isso. Pregando sobre esse texto, diz que o foco nos versículos 14 e a 17 não é sobre Ruth nem sobre Boaz, mas sobre a Noemi. Porque quem perdeu a sua família foi a Noemi. Quem perdeu os filhos foi a Noemi. Entendeu?
Agora, a Noemi, lê para nós versículo 14 até o 17. Lê para nós bem alto. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamarão o seu nome Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Olha só que interessante. Por que as vizinhas não falaram para Ruth? Olha que filho. Por que falaram para Noemi? As mesmas mulheres que há um tempo atrás, capítulo 1, versículo 20, viram a Noemi chegar em Belém dizendo assim: não me chama mais de Noemi. Me chama de quê? Mara. Mulher amargurada. Mulher sem filhos é uma mulher amargurada na cultura judaica. E agora a Noemi tinha 2 filhos casados. Perdeu. E não podia mais ter filhos. Voltou para Belém sem nada. As mulheres chamavam assim: essa lá não é a Noemi. A Noemi falou: não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Ah, pastor, mas esse teu Mara está com os dias contados. Entendeu? Se tem algum Mara na tua vida, ele está com os dias contados. Por quê, pastor? Porque Deus é Ele que escreve o final da tua história, não é você. Então, pastor, a Noemi não sabia que o que Deus estava preparando para ela era um presente do céu. E o primeiro presente que ela tinha recebido foi a própria Ruth. Quando a Ruth falou bem assim: aonde tu for eu vou, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu deitares a cabeça eu vou deitar. Ali já estava recebendo um presente. Por quê, pastor? Deus já estava preparando a Ruth para, através da Ruth, dar um grande presente para Noemi. Um neto. Um neto que levaria a descendência dela para frente. Pastor, olha só que interessante. Ela voltou para Belém pobre e não próspera. Ela voltou para Belém olhando para Deus como um inimigo e não como um ajudador. Está lá no capítulo 1, versículo 21. Ela olhava para Deus dizendo assim: Deus tem me punido, Deus tem feito eu sofrer, pastor. E agora ela vê que tudo que Deus estava fazendo era simplesmente preparando um grande presente para ela. Mas ela não entendia. Interessante que muitas das vezes a gente faz o que a Noemi fazia. Não entende o que Deus está fazendo. Em vez de agradecer a Deus, a gente acaba praguejando contra Ele. Entendeu? Você não está vendo Deus preparar um grande presente para você, mas o que você não vê, você também não pode dizer. A Noemi não via o que Deus tinha preparado para ela lá na frente. Então ela praguejava: eu estou assim porque Deus, eu estou assim porque Deus. E Deus preparando um grande presente, e Deus preparando o Boaz, e Deus preparando a Ruth, e Deus preparando agora o Obed, e Deus preparando tudo. E a Noemi ali. Olha só que interessante. Ela voltou para Belém vendo a Deus como um flagelador e não como um consolador. Capítulo 1, versículo 21. E o livro de Ruth nos mostra que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória, não, pastor, mas uma estrada cheia de curvas e surpresa. Amanhã você pode enfrentar algo que você não esteja esperando, mas você vai ter que enfrentar. Entendeu? Olha só, estou
estudo lá em Roquempo, no livro de Marcos, aonde Jesus, depois do batismo, foi levado ao deserto. Depois de ouvir a voz de Deus, depois de sentir a presença do Espírito Santo, foi levado para o deserto para confrontar com o inimigo. Mas ele teve que ir, e teve que ficar lá o tempo que o Espírito Santo disse que era para ficar. Entendeu? Olha só que interessante. Um filho, pastor, para quem? O versículo 17 fala bem assim, ó. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, olha só o que diz ali: a Noemi nasceu um filho. A Noemi nasceu um filho. Esse filho para Ruth era um filho, mas para Noemi ele tinha muito mais significado ainda. Por quê, pastor? Porque quem teve mais perda foi a Noemi. Quem teve mais perda não foi a Ruth, porque a Ruth nem filho não tinha ainda. A Ruth perdeu o marido, mas não tinha descendente. Porém a Noemi, além de perder marido, perdeu descendente e não podia dar filhos para a Ruth. Interessante, né? Que quando a Ruth falou assim, eu vou contigo, a Noemi falou, não, velho. Mas peraí, por que, Noemi? Se Deus tem um plano com a Ruth lá na frente, você está tentando impedir aqui? Hã? Você sabia que muitas das vezes você negando algo que é plano de Deus, você pode estar deixando de perder uma bênção lá na frente? Imagina se a Ruth não tivesse batido o pé e dito bem assim, ó, não, mas eu vou. E a Noemi falando assim, mas eu não tenho mais idade para te dar filhos. Mas mesmo assim eu vou. A minha esperança não está em você. A minha esperança está no Deus que tu serve. Entendeu? Você pode não ter condição, mas o teu Deus que tu serve tem condição. Então eu vou contigo. Eu vou contigo. E Deus estava preparando. Quem sabe Deus estava falando, vai mesmo, vai filha, vai. Talvez ela não está entendendo, mas vai junto, vai. Porque lá na frente, através da tua vida, eu vou abençoar ela. Vai. Agora eu vejo algo interessante, que as mulheres disseram que um filho nasceu a Noemi e não a Ruth. Por quê? Eu faço essa pergunta por quê? Para mostrar que o que Noemi dissera acerca de Deus não era verdade. O que a Noemi disse acerca de Deus? Noemi disse acerca de Deus que Deus estava flagelando ela. Deus estava punindo ela. Isso era mentira. Deus não estava punindo. Primeiro, ela perdeu tudo porque saiu de Belém. Ela perdeu a família porque saiu de Belém. Ela perdeu os filhos porque saiu de Belém. Ela perdeu tudo, as terras, porque saiu de Belém. Muitas das vezes nós temos prejuízo porque nós saímos da direção de Deus. Isso não é culpa de Deus, isso é consequências dos nossos erros. Então não adianta dizer, Deus permitiu, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, o que eu perdi em Moabe foi porque eu estava em Moabe. Se eu tivesse em Belém, eu não teria perdido nada. Meus filhos não teriam casado com pessoas lá de fora, não teriam morridos. Quem morreu ali foi os filhos, não foi as noras, porque as noras lá fora já estão mortas. As noras já eram moabitas. Quem morreu ali foi os judeus. Depois do prejuízo, que aí uma nora decidiu aceitar o Deus do judeu. Agora eu acho interessante, aprendendo aqui, se tivermos mais paciência para esperar o tempo oportuno de Deus, veremos que Ele trabalha para nós e não contra nós. Deus nunca vai trabalhar contra nós. Pastor, enquanto nós saímos da presença dEle, Ele fica no lugar dEle, quem saiu é nós. Ele não trabalha a favor de nós quando nós estamos contra Ele. Presta bem atenção. Ele só trabalha a favor de nós quando nós estamos a favor dele. Ainda aprendendo aqui,
não foi Noemi, Noemi não voltou pobre e vazia para Moabe. Não, por quê, pastor? Deus deu a Ruth. Não a antiga Ruth, a moabita. Deus deu a nova Ruth, aquela que decidiu servir o Deus da Noemi. Essa foi a Ruth que Deus deu. Pastor, e aquela outra Ruth? Aquela Ruth que era lá dos deuses de Moabe, aquela não foi Deus que deu. Aquela foi o homem que procurou. Entendeu? E o prejuízo foi por causa disso. Mas depois que tivemos prejuízo, não tem mais condenação. Ok? Depois que o filho de Davi morreu, Davi estava livre da punição. Agora nós vimos ali, os filhos de Noemi morreram, ok? Mas sobrou a órfã e sobrou a Ruth. Agora Noemi vê que Deus está visitando Belém. Noemi decide voltar. Noemi dispensa as noras. Porém, uma nora sentiu uma diferença. Não, eu não quero mais voltar para lá. Eu quero ir contigo. Eu quero seguir a vida que você segue. Eu quero seguir o Deus que você segue. Ali ela ganhou um presente. Ali Deus deu um presente para ela. Deus deu uma filha para ela. Entendeu? Deus deu uma filha para ela. E a Ruth, a Noemi ganha uma filha chamada Ruth. E a Ruth diz bem assim: aonde tu for eu vou. O Deus que tu serve eu vou servir. A Ruth não estava preocupada com o casamento. A Ruth não estava preocupada com descendentes. A Noemi estava, mas a Ruth não. A Ruth estava preocupada em cuidar da sua sogra até na morte. E a Bíblia diz que quando você planta, você colhe. O que ela estava plantando, o amor que ela estava plantando na vida da Noemi, ela ia colher na sua família lá na frente. No seu casamento lá na frente. Outra coisa que nós aprendemos aqui, é que Ruth veio a Belém com Noemi para buscar abrigo sobre as asas de Deus. Foi o próprio Deus quem trouxe Ruth a Belém para abençoar a vida de Noemi. A Ruth, ela abençoou a vida de Noemi. Com o que, pastor? Noemi deu a impressão de que não havia nenhuma esperança para Ruth. Quando a Noemi despede a órfã, despede a Ruth: olha, podem voltar para suas casas dos seus pais, porque vocês são novas, e não adianta viver comigo, e ter esperança comigo, porque eu não tenho mais idade para dar filho para vocês, e mesmo se eu casasse e tivesse um filho, vocês esperariam esse filho crescer, não daria mais tempo, que aí vocês também estariam velhos. Não dá, não tem mais. Volta. A órfã, quem sabe, voltou na hora, né? Mas a Ruth disse: não vou voltar não. E não insista, porque eu não vou voltar. Não insista, aonde tu for eu vou. Se tu vai voltar para Belém, se tu acha que Belém é bom, então eu vou junto com você. E olha só que interessante. Belém, ela voltou. Para quê, pastor? Para suscitar um descendente à linhagem e à sua família. Outra coisa que nós aprendemos aqui, é que foi Deus quem abriu o ventre de Ruth para conceber. Foi Deus quem concebeu a Ruth, conceber a ter um filho. Ruth foi alvo das orações dos anciões da cidade neste sentido. Ela, lá em Belém, recebeu a bênção dos anciões. Em Moabe, ninguém abençoou a vida dela. Você pode ver que todo o tempo, 10 anos que eles viveram em Moabe, ela não teve filho. Entendeu? Lugar de idolatria, tu nunca vai encontrar bênção. Agora eu vejo algo interessante, que continuamente, Deus está trabalhando a favor de Noemi, para provar o que, pastor? Para provar o seu favor, para a vida dela. Quando ela perdeu seu marido e filhos, nós vemos que Deus deu a ela Ruth.
Pastor, mas ela perdeu o marido e 2 filhos, e agora Deus dá uma Ruth. Ok, através dessa Ruth, Deus ia dar um marido para Ruth, e através desse casal, Deus ia dar um neto, e através desse neto, ia suscitar de novo a família dela. Pensa na alegria. Uma mulher que não tinha esperança mais de ter nenhum filho, nenhum descendente, agora está com um neto ali na frente dela. Será que a avó ficou boba? Não sei. Descendentes, eles são vistos como um presente ou como uma fonte de alegria para o seu lar. Interessante que quando nasceu o filho, era aquela alegria. Mas na primeira noite, que o menino passa a noite inteira chorando, meu Deus do céu, quem é que vai cuidar? Quem é que vai ficar acordado? Quem é que vai fazer a pule? Quem é que vai fazer a mamadeira? Não sei, mas alguém tem que se levantar. E às vezes tem um ousado ali, que diz, e não vai ser eu. Entendeu? Alguém tem que se levantar para trocar a fralda, e agora eis que eu falo contigo, é você. Vai, levante e não te cales. Vai lá. E às vezes sobra para o Shekinah, né? Mas vamos falar aqui que os descendentes é visto como uma fonte de alegria para o lar. Olha só que interessante. Foi ele quem fez perpetuar o nome da família de Noemi sobre a terra, e foi seu marido na velhice. Se você não tem filhos, você não vai ter descendentes. Ninguém vai levar a tua geração para frente. Ninguém vai levar a tua história para frente. Entendeu? Vai ficar ali. Por que, pastor? Quando um casal não podia ter filhos, a mulher ficava, meu Deus, ela ficava atribulada, ela pedia a morte muitas das vezes. Por quê? Porque era o ponto final daquela família. Dali não tinha para frente mais. A geração não caminhava. Descendentes, tanto do lado dele quanto do lado dela. Mas na cultura bíblica valia mais do lado dele. O nome do pai tinha que ser levado para frente. Entendeu? Agora nós vemos que a Noemi não tinha mais filhos. E não tinha mais nenhuma esperança de ter netos. Outra coisa que nós vemos foi que o filho, Obed, ainda seria o restaurador da vida de Noemi. Esse neto lá na frente ia dar muito orgulho para aquela família. Ia ser muito falado por muitas gerações, inclusive nós estamos falando do Obed, neto de Noemi. Aquela mulher que quase colocou um ponto final na vida dela, dizendo, não tenho mais esperança. Daqui não tenho mais como dar filhos. É melhor vocês irem para suas casas, seus lares. Mas quando nós dizemos, não tenho mais esperança, Deus fala para você, eu sou a esperança. Quando você diz, não tenho mais resposta, Deus olha para você e diz, eu sou a resposta. Quando você diz, eu não tenho condições, Deus olha para você e diz, eu ainda tenho condições, e sempre terei condições. O impossível para vocês é o possível para mim. Aleluia. Agora eu vejo que aqui Obed seria o consolador da velhice de Noemi. Noemi não teria uma velhice amargurada, uma velhice triste, uma velhice sem netos, uma velhice sem filhos. Não, a Noemi, ela teria uma velhice alegre. Seus melhores dias não estavam enterrados no passado. Pastor, o passado passou, esqueça o passado, confia no Senhor. Tem muito tempo pela frente. A Noemi pensava que voltando para Belém agora ela ia se trancar dentro de uma casa, ia ficar ali, aconselhar a Ruth a arrumar um namorado, casar, mas ela ia ficar ali, ninguém mais ia olhar por ela. E Deus estava preparando uma família cheia de filhos, para ela ainda ter que orientar, ajudar, cuidar e ser feliz. Olha só que interessante, quando aprendemos algo sobre Noemi, aqui nós vimos que o descendente cresce em uma família
onde reina o amor e a harmonia. Aí eu faço uma pergunta para você: que ambiente o teu descendente está crescendo? Que ambiente os teus filhos estão crescendo? Olha aqui, há duas coisas importantes aqui, dignas de observação. Primeiro, a Ruth ama a sua sogra e lhe é melhor do que 7 filhos. É o que diz lá no versículo 15. O que diz lá? Lê para nós. Versículo 15 do capítulo 4. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. Olha aqui que interessante. O que significa esse versículo, meus amados? Aqui nós vimos que transborda em todo o livro o belíssimo relacionamento de Ruth, nora, com a Noemi, sogra. Um relacionamento, e a Bíblia diz, um irmão longe, mas um amigo perto, vale mais do que um irmão longe. Entendeu? Por que, pastor? Porque está perto, relacionamento, amor. E nós vemos a Ruth, ali ela ser uma nora, mas uma nora que ama tanto a sua sogra, que a sogra olha para a nora e não vê uma nora, mas vê uma filha. E as vizinhas, o povo de fora, olha essa nora que é comparada como uma filha, e elas mesmo testemunham: tu não tem uma nora, tu tem uma filha que vale, tu tem uma filha que vale por 7 filhos. Entendeu? Você tem um filho que vale por 7. Você tem um esposo que vale por 7. Você tem uma nora que vale por 7. Você tem um genro que vale por 7. Por que, pastor, essa quantidade? Para você ver o quanto que as pessoas reconheciam o relacionamento de amor que tinha entre Noemi e a Ruth. Olha aqui, ainda aprendemos, as mulheres da cidade dão um testemunho público acerca do amor de Ruth pela sogra, e acrescenta: pois tua nora te ama. E aonde tem amor, sempre vai haver abundância. Aonde tem amor, não importa qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade, mas se tem amor, vai ter abundância. Aí elas dizem assim, ó: pois tua nora que te ama te é melhor do que 7 filhos. Por que 7 filhos? Noemi tinha perdido 2 filhos seus, Malom e Quilion, mas em Ruth ela conseguiu o equivalente a 7. Falando metaforicamente, o número 7 é o número da perfeição. O número 7 é um número de completo, de completude. Então, quando as vizinhas estavam falando uma nora que vale por 7 filhos, ela estava falando: tu tem uma família perfeita, tu tem uma família linda, tu tem uma família, meu Deus, como eu queria ter filhos que nem você tem, como eu queria que as minhas noras amassem eu como a tua ama você. Elas estavam querendo dizer isso. Vale por 7. 7. Olha só que interessante. A ambição de todos os casados era uma prole masculina e numerosa. A própria Bíblia fala no Salmo lá: bem-aventurado o guerreiro que enche a sua aljava de flechas. Quanto mais o casal tinha filhos, e de preferência homens, mais bem representado era aquela família. Olha Jacó teve 12 filhos. A maioria era homens, teve uma filha mulher. Entendeu? Não que a mulher seja desprezada, não, mas lá na cultura judaica, lá, se você tem filho homens, esse filho homem vai levar o nome da família para frente. Vai casar, vai fazer aliança com outra prole, com outra família lá, mas o nome dele que vai levar para frente. Entendeu? É aliança. Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai a descendência para frente. Agora, quando não podia ter filhos, entendeu? Olha só que interessante. Aqui nós vemos que Noemi, ela cuida do neto. A Noemi, ela cuida do neto sem qualquer atitude
das vezes o casalzinho novo tem um filho, né? Aí a sogra de ambos os lados vai querer ajudar, vai querer aconselhar, ou vai querer ajudar na correção. Aí começa a ver o ciúme. No meu filho tu não vai opinar, na minha filha tu não opina, o filho é meu. Irmão, presta atenção. Presta atenção, que muitas das vezes você deixa de ouvir o conselho de alguém que é mais maduro e acaba fazendo da maneira errada. Mas tem o outro lado também. Tem muitas sogras ou muitas vós ou vós que se metem também no casamento, se metem na educação dos filhos, entendeu? Não deixa os pais corrigir, não deixa as mães corrigir, não deixa, entendeu? Criam aquele ídolozinho que quando cresce dá ali na cara de todo mundo e ninguém pode corrigir. Toca no meu neto, não toca na minha neta, não faz isso, não faz aquilo, porque faz o casal se separar para proteger os filhos. Não é bem assim. Nós vimos aqui, olha só como é que a Bíblia é interessante. A Bíblia, ela nos ensina nos detalhes. Aqui nós vemos o relacionamento de uma avó com um neto, com um genro e nora. Entendeu? E nós vimos algo interessante. Vê o versículo 16, lê para nós. Versículo 16, o que a Bíblia fala ali da Noemi com o neto? E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E Noemi tomou o filho, pôs no seu colo, e foi a sua ama. Tipo assim, não tirou o direito da Ruth de ensinar ou de cuidar, mas ela ajudou. Se lembra de Moisés? Se lembra de Moisés? Nós aprendemos na quinta-feira aqui na teologia. A ama ensinou. A princesa do Egito não ensinou nada. Ela só pagou. Aqui ó, paga e ensina ele para mim. 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 A mãe ensinou Moisés. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés chegou lá para a princesa e disse: você quer que eu arrume uma ama para cuidar até desmamar? Ela foi uma ama. Uma ama é uma mãe. Ensina, também corrige, ama, entendeu? Orienta. Tem muitas vó que não sabem corrigir, tem muitas vó que não sabem ensinar, estraga seus netos, entendeu? Estraga seus netos. A Noemi não, a Noemi pegou o neto e foi uma ama. Trazendo bem no original, ela foi uma mulher que não complicou o ensino da Ruth com o seu filho, mas ela ajudou, o apoiou, orientou para que o filho crescesse bem ensinado. Um grande homem, um bom filho, que sabe honrar o pai, a mãe e também os avós. Agora eu vejo algo interessante, que Noemi não apenas tem a alegria de receber um neto, mas o privilégio de cuidar também, porque tem muito vô e vó na face da terra, que hoje quando diz, os filhos estão vindo e vão visitar a casa do vô e da avó, meu Deus, lá vem aqueles pestinhos, lá vem, meu Deus do céu, vai acabar com tudo, meu Jesus querido, vai acabar com toda a minha casa agora. Filhos são alegria, entendeu? Eu já vi muitas pessoas reclamar de criança. Nunca reclamamos de criança. Quando chega a criança lá em casa, a nossa casa deixa bagunçar. Nós tiramos o sofá, tiramos tudo, tiramos mesinha, você deixa eles pular. Tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que valorizam mais as coisas do que os próprios filhos. Irmão, o que vale mais aqui nessa terra? Presente de Deus ou coisa dessa terra? Presente de Deus. Então por que muitas das vezes você deixa o presente de Deus de lado para valorizar as coisas dessa terra? Minha casa não pode sujar. Se tem
criança vai bagunçar tudo, reclama. Pois é. Por isso que os teus filhos não saem do quarto. Por isso que os teus filhos estão lá entrancados na internet. São zumbis. Por quê? Porque a tua casa é uma casa toda limpinha, toda decoradinha. E os filhos, coitados, eles têm que andar assim dentro de casa. Aí de tirar alguma coisa de dentro do lugar. Entendeu? Agora, casa que tem alegria, tu pode ter certeza, sempre vai ter alguma coisa por ali, ó. É um brinquedo jogado lá, é uma fralda jogada lá, é uma comida caída, não tem problema. Ah, pode chamar de relaxado? Pode chamar. Agora, minha família vive bem, saudável, tem saúde dentro da minha casa. O fato de ter bagunça dentro de casa, brinquedo, é sinal que meus filhos eles estão saudáveis, não estão doentes. Entendeu? Quando eu vejo a Ruth, a Noemi ensinando esse menino, nós vemos que a Noemi esperava amargar a sua velhice solitária, quando perdeu o marido e filhos. Agora, com a chegada do neto, oh meu pai, o velho nunca saía da cadeira do papai, agora com o netinho, agora vamos andar de bicicleta. Aí vamos lá, compra um picolézinho para ele. Aí quando ele deixa, coitado, vamos aqui, vem cá com é assim. Eu conheço muitos avós que são assim, muitos avós também. Meu Deus do céu, aí tá netalhado, oh, coisa linda, oh. Vamos fazer, vamos comprar, vamos dar. É isso aí, é neto, é alegria. É rejuvenescendo. Pastor, quando eu vejo aqui, ó, ela era amada e tinha um lugar de honra. Vó, alguém estava chamando. Se alguém estava chamando de vó, é porque ela tinha uma descendência bem diferente de quando ela falou para Ruth: eu não tenho mais como te dar um marido, eu não tenho mais como te dar um descendente. E agora lá na frente nós vimos alguém: vó, vovó, onde é que você está, vovó? Ou quando a mãe dizia: vamos lá na casa da vovó, que a vovó fez gelatina, a vovó fez isso, a vovó fez aquilo. Não precisa nem falar, ele já chega pedindo: vovó fez pudim, vovó fez carninha, a vovó isso, a vovó fez aquilo, a vovó vai fazer isso, a vovó vai fazer aquilo. Vamos pescar. Com alegria. Antes não tinha, mas agora tem, né? Antes o teu dinheirinho estava tudo no banco, agora está tudo no quarto do pequeno. Meu Deus, olha a loja que tem lá, não tem onde enfiar brinquedo. Pois é, todo dia tu aparece com um brinquedo novo. Alguma coisa despertou na tua vida. E é bem diferente do que quando a Ruth, de quando a Noemi falou: eu tenho uma vida amargosa, não me chama mais de agradável, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Vida amargosa. Vida amargosa, dá para ter vida amargosa com um filho no colo? Claro que não, meu irmão. Entendeu? E Deus permitiu chegar esse filho na vida dela, para ela ver que Deus não estava amargando a vida dela, Deus estava preparando ela para um grande presente. Pastor, outra coisa que nós precisamos aprender com o livro de Ruth também sobre a descendência é que o descendente trará ao mundo uma semente abençoada. Muitas das vezes você olha para o teu filho ou para a tua filha e vê assim: meu Deus, mas oxalá que da semente dele ou da tua, né, se levanta grandes homens, homens de nomes e renomes, homens que vão influenciar na face da terra, homens que vão escrever grandes histórias na face da terra. E aí, pastor, alguém vai pedir de quem é filho, de quem é filha, e aí você vai dizer: eu sou filho do fulano de tal, eu sou filho da ciclana de tal. Ei, teu nome vai ser mencionado numa genealogia de uma pessoa de influência que vai ser, muitas das vezes, reis dessa face da terra. Olha só que interessante, capítulo 4, versículo 17 a 22, nós vemos que todo bebê nascido nesse mundo é um voto de favor do futuro. Ao segurar o bebê,
segura-se o futuro nos braços. Por isso que as crianças, elas têm que ser apresentadas a Deus. Por quê, pastor? Ali está o futuro. Se tu não apresenta para Deus, o inimigo vai tomar das tuas mãos. Então quando nasce, você tem que ser rápido, você tem que ser urgente e dizer: Deus, isso aqui tu me deu, mas aqui é teu. Faz o que está na tua vontade. É teu, tó. Quantas vezes pais, eles se preocupam mais com o glamour, se preocupam mais com a aparência do que apresentar algo para Deus. Deus, está aqui, ó, não deixa o inimigo influenciar, não deixa o inimigo tragar. Está aqui, Deus, tu me deu, e está aqui, eu estou colocando nas tuas mãos. Quando eu vejo aqui, ó, o livro de Ruth conclui com uma curta genealogia ligando Pérez, que é filho de Judá, tá? Com Davi, o grande rei de Israel. Obed, filho de Ruth, Boaz, torna-se pai de Jessé. Jessé era aquele homem que recebeu a visita de um profeta naquela casa, dizendo assim: daqui dessa casa eu vou levantar um rei. Entendeu? Cuidado, porque pode ir da tua casa se levantar um grande rei. Por isso que é presente que Deus nos dá. Apresenta a Deus os teus filhos, porque pode ser o teu filho, ou o teu neto, ou o teu bisneto, não sei, mas vai ser da tua linhagem, e tu vai ver, tu vai poder contemplar, assim como a Ruth e a Noemi contemplou, que da casa dela se levantou um grande homem de Deus, um grande rei, e ainda da linhagem de Judá se levantou o Salvador da humanidade, o próprio Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá. Pastor, olha só que interessante, o próprio Messias viria ao mundo 1000 anos depois do grande monarca, sendo chamado de filho de Davi. Se lembra lá daquele camarada que dizia bem assim, ó: Jesus, filho de, tem misericórdia de mim. Agora eu imagino aquele camarada reconhecendo Jesus como filho de Davi, né? E na história está lá, quem era pai de Davi? Quem eram os ancestrais de Jessé? Noemi, uma mulher que disse bem assim: não tenho como te dar descendentes, não tenho como. Ei, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. A Noemi estava botando um ponto final na história dela, mas Deus não estava botando ponto final na história dela. E tanto é que as próprias vizinhas que ouviram a Noemi dizer assim, ó: não me chama de Noemi mais, não quero que chame mais de Noemi, não me chame mais de Noemi, agora me chama de Mara, porque Deus tem me flagelado. Agora as próprias vizinhas, olha só, Deus te deu um presente. Então Deus não estava te flagelando, viu, Noemi? Deus não só te deu um presente, Deus te deu mais. Deus te deu uma nora que vale por 7 filhos, e dessa nora ainda te deu um filho que vai levar a tua geração para frente. Então o que você estava falando não era verdade, Noemi. Interessante que as pessoas lá de fora, muitas das vezes, elas mesmas dizem que nós estamos falando ao contrário. Entendeu? Não é Deus que está te tratando, não é Deus que está te punindo. Muitas das vezes é você mesmo que procurou o caminho errado, e você está botando a culpa em Deus. Aí depois lá na frente você vê a Noemi com o neto no colo, e as mesmas mulheres, quem sabe, chegando para Noemi dizendo assim, ó: nossa, e você falando que Deus estava te flagelando, né? Você sabia que filho é dádiva de Deus? Você sabia que quem abre a madre é Deus? Pois é, você é uma mulher agraciada, e você dizendo que Deus estava te punindo. E você querendo trocar o nome, né? Quantas pessoas estão querendo trocar o nome aí? Se afoba, me chama de amarga, me chama de amarga, me chama de amarga. Ei, filho,
Deus está preparando um grande presente para você. Largue mão de reclamar. Tem presente vindo aí. Entendeu? Não deixa que as pessoas lá de fora cheguem e falem para você. Espera no Senhor. Porque se você quiser, as pessoas lá de fora vão chegar e vão dizer: ei, você estava dizendo que você não é abençoado? Olha o que você tem. Olha onde você está. Olha a família que você tem. Olha o esposo, olha a esposa que você tem. Olha os filhos que você tem. Você reclama. Dá uma olhada para trás. Dá uma olhada lá no mundo. Dá uma olhada para a Índia. Dá uma olhada lá na África. E vê. Você está reclamando demais. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos ainda no livro de Ruth é que aprendemos algumas aplicações práticas aqui. Para nós encerrar o livro, nós destacamos algumas lições práticas. Primeiro, nós vamos ver aqui, ó. Você tem um grande valor para Deus, meus amados irmãos. Nós temos um grande valor para Deus. Não importa a nossa nacionalidade, não importa a sua família, a sua cultura, seus bens. Você tem um grande valor para Deus. A sua vida pode não ter sido planejada pelos teus pais, mas ela foi planejada por Deus. Entendeu? Pastor, mas eu nasci num lar conturbado. Pastor, eu nem sei onde é que estão os meus pais. Não interessa isso. Isso é história que o homem escreve. A história que Deus escreve é diferente. Tudo que acontece na tua vida tem um projeto de Deus para você. Então não reclama. Esqueça o passado e olha para Belém. Belém é lugar de vida. Belém é lugar de pão. Se você está vivo, é porque Deus tem um grande propósito na tua vida. Se você teve a chance de nascer, é porque você já lá no ventre foi um grande vencedor. Deus te colocou na frente e diz: você vai subir no pódio. Tu não vai entender, mas lá na frente tu vai ver que a tua descendência vai ser grande, vai ser próspera, vai ser conhecida na face da terra, vai ter uma grande história. Então você não é um erro, você não foi algo que aconteceu por acidente, não. Você foi um projeto de Deus, e é um plano perfeito, é um propósito eterno que rege a sua vida, e esse propósito vem de Deus. Outra coisa que nós vimos é que Ruth era uma viúva moabita. Além de ser estrangeira, ela era pobre e desamparada, porém ela decidiu caminhar para Belém. E quando nós decidimos caminhar para a presença do Senhor, nós não seremos mais pobres, não seremos mais desamparados. Ela não é mais uma moabita, ela acaba adquirindo uma paternidade celestial. Pastor, segundo lugar, o casamento, ele é uma fonte de bênção quando feito dentro da vontade de Deus. Casamento fora da vontade de Deus. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu fiz tudo. Não, irmão, estou falando do casamento e as atitudes no casamento. Tudo dentro do lar tem que ser dentro da vontade de Deus. Aí, olha só. Nós vemos que Boaz, ele era um homem rico, muito rico, mas a sua vida carecia de um propósito. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, não adianta ter nome famoso, não adianta ter nada. Precisamos ter uma vida com propósito, e esses propósitos tem que ser Deus. Olha só, antes de conhecer Ruth, nós vimos que Boaz trabalhava, ganhava dinheiro, vivia bem, mas não tinha propósito na sua vida. Não tinha propósito. Agora eu vejo que o casamento nos dá um elevado propósito para viver. Por quê, pastor? Porque o próprio casamento representa a igreja com Cristo. O próprio casamento é um símbolo de um relacionamento que Deus inventou. Deus formou o casamento. Deus designou o homem para viver com a mulher.
em harmonia. Deus colocou o homem e a mulher para se completarem. Deus colocou o homem e a mulher para se multiplicarem, para estar ali cheio e produzir a terra. Então, pastor, quando Deus forma o casamento, Ele tem um propósito dessa forma, Ele tem um propósito nesse projeto. Dali sair filhos, e desses filhos, filhos e filhos e filhos. Entendeu? Pastor, eu vejo que do outro lado nada é mais frustrante do que um casamento feito às pressas. Que mais? Sem reflexão. Que mais? Sem apoio da família. Tudo isso nós aprendemos no livro de Ruth. Casamentos que são feitos às pressas, casamentos que são decididos de uma hora para outra, casamento por causa de alianças de famílias, por causa de alianças políticas, por causa de alianças de bens, pastor, tudo feito com intenção terrena, sem refletir no verdadeiro significado do casamento. Entendeu? É que nem a festa do casamento lá de Caná da Galileia. Se preocuparam tanto com a festa, tanto com os enfeites, tanto talvez com vestidos, com as entradas, com as flores, com a comida, e não se preocuparam com a vida longa depois da festa. Não se preocuparam com os cabelos brancos depois. Não se preocuparam com os filhos que teriam que ter ensino, responsabilidade. Não se preocuparam com a fidelidade que ia ter que ser até a morte. Não se preocuparam com a provisão. Não se preocuparam com a proteção, pastor. Com o sabor, com o cheiro e com a quantidade do vinho, que representa alegria. E aí? Não, quando nós vimos aqui, o casamento, ele precisa ser refletido antes. Entendeu? Por quê? Você entra nele e não pode sair mais. Entendeu? Pastor, me arrependi, meu Deus. Tem gente que se arrepende depois da noite de casado. Já no outro dia já está arrependido. Levanta, vai lá fazer café. Ixi, pensava que tu ia fazer para mim. Ixi, olha bem para minha cara para ver se eu sou mandado. Depois aí já começou. Entendeu? Já começou. Olha só. Tem casamento, não passa uma semana. Se isso tudo fosse refletido antes, né? A Bíblia fala, se é para casar e se separar, não case. O apóstolo Paulo fala isso. Agora, se não consegue ficar solteiro, então que case, para não ficar aí se prostituindo. A Bíblia é bem clara com isso. Então aqui nós vemos que o casamento ela é uma fonte de bênção quando feita dentro da vontade de Deus. Pediu para Deus, Deus, eu quero a tua direção. É da tua vontade essa pessoa casar comigo? É da tua vontade esse moço, essa moça? É da tua vontade, pastor? Ah, Deus vai dizer assim, dá uma olhada nos 10 mandamentos. Dá uma olhada, deixei aí o requisito. Aí você vai olhar nos 10 mandamentos, né? Não terá outros deuses perante mim. Não é da mesma família. Não é cristã. Ok? Já não passou aqui. Vamos lá. Honra o pai e a mãe. Ela obedece vocês em casa? Ele obedece vocês em casa? Isso aí é uma... Ai. Se não obedece o pai e a mãe, não vai obedecer o marido depois também. Isso se chama vontade de Deus. Ah, pastor, mas tem a vontade da carne. A vontade da carne é porque um violãozinho, é porque meu Deus do céu, diz o zóio tá ali, ó. Então casa. Casa que você vai ver a Barbie bater na tua cara e você vai ver o playboyzinho te trair. Casa. Porque quando não é da vontade de Deus, as coisas sempre tendem a dar errado. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde,
esse casamento vai à ruína. Pastor, nós estamos 30 anos casados e nunca deu problema. Vocês não estão casados. Vocês são amigos dentro de casa, mas não são marido e mulher. Porque marido e mulher enfrentam as lutas junto, choram junto, sorri junto, tomam um sorvete, se bobear, no mesmo picolé, um de cada lado. Entendeu? Marido e mulher vivem junto. Não dá, eu estou com uma vontade de comer um sorvete, aí eu vou parar na sorveteria fazer aquela taça. Ah, mas eu estou sozinho. Nossa, eu não vou em casa buscar a esposa, porque eu não tenho coragem de comer sozinho, não. Misericórdia, nós somos uma só carne. Por que o melhor para mim e ela o refúgio? Entendeu? Tem, claro que não existe aqui, mas eu vou falar porque isso vai para a mídia. Tem casais que a esposa anda de marca, o marido anda com brechó, ou vice-versa. O marido anda de marca e a esposa anda com brechó. Não esse brechó que existe aqui na Austrália, que é roupa nova. Entendeu? O investimento não é igual, né? O camarada anda com um patacão de relógio de ouro e a esposa está com o relógio de ouro lá do tempo da avó dela, que ganhou da bisavó e está lá no braço, coitada, nunca deu algo de valor para ela. E diz que ama. Ah, tem que se converter essa criatura. E diz que tem um casamento feliz, né? O marido vive lá 6 meses fora de casa. Aí é óbvio, não vai se brigar nunca, mas também não estão vivendo como casados. Pastor, não tenho problema com meu marido, mas também está dormindo no outro quarto e ela está dormindo lá com os filhos. A intimidade do casal está comprometida, porque os filhos têm mais valor do que o próprio casamento. Isso não é um casamento dentro da vontade de Deus. Nós temos que saber os lugares certos. Aí sim, lugar de filho é lá, e lugar do casal é aqui. Mas quantos casais têm se separados por causa de filhos? Quantos? Ah, não toca no filho, não toca nisso, não corrige isso. Por que isso, pastor? Olha o que aconteceu com a Noemi. A Noemi, ela tinha acesso junto para ajudar na correção, para ajudar na educação. Ela não se intrometia. A Ruth não tinha ciúme da Noemi quando a Noemi dava um conselho para ela. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você deveria fazer isso. Tem Ruths hoje na face da terra. O filho é meu, pronto. Tu já criou os teus, agora esse é meu. Mas a Ruth não. A Ruth acatava conselho. E a Noemi também era uma boa conselheira. Aconselhava. E a Ruth acatava o conselho. E um casamento que tem conselhos, a Bíblia diz, quando há multidão de conselhos, há sabedoria. Pastor, olha só que interessante. Os filhos, eles são presentes de Deus. Entendeu? Presentes de Deus. Agora você fecha o teu olho e coloca todos os teus filhos ali na tua mente agora. Fecha o teu olho, fecha teu olho. Fecha, você que é pai, você que é mãe. Ei, os filhos são herança do Senhor. Eles valem mais do que as riquezas dessa terra. Quando você coloca um carro, quando você coloca uma casa, quando você coloca tudo em primeiro lugar, você pode ter certeza, tu está perdendo os teus filhos. Agora, quando tu coloca os teus filhos em primeiro lugar, Deus está olhando para você e está dizendo, está cuidando bem do presente que eu te dei. Está cuidando bem do presente que eu te dei. Eu estou vendo a responsabilidade na tua vida. Eu coloquei um presente valioso na tua vida. Você está dando mais atenção para o meu presente do que para aquelas coisas dessa terra que muitas das vezes tem tirado o foco, tem destruído as famílias. Pastor, logo que Obed nasceu, o texto silencia a respeito dos bens de Boaz. Até ali no nascimento de Obed é falado
da riqueza de Boaz, é falado da colheita de Boaz, é falado de tudo. Mas Obed nasceu, agora o que é? Agora é só Obed. Agora é Obed daqui, Obed dali, Obed daqui, Obed dali, Obed daqui, Obed dali, Obed daqui, Obed dali. Pastor, cadê a seara? A seara fica de lado. Aqui é Obed, é Obed, é Obed, é Obed. Olha o Obed daqui, olha o Obed dali. Obed é a cara do pai, Obed é a cara da mãe. Obed aqui, eu vou para casa que eu tenho que ir ao Obed. Liga pro Obed, dá uma olhada no Obed. Onde é que está o Obed? Eu trouxe um presentinho pro Obed. É Obed. Por quê, pastor? É presente de Deus. Isso tem que tirar o teu tempo. Isso tem que valer o tempo que você tem. Entendeu? Olha só aqui, ó. Já vou encerrar. Nada se compara à riqueza que os filhos representam. Eles valem muito, pastor. Os filhos representam muito. Você pode olhar para os teus bens e dizer assim: não, os meus filhos valem mais que isso. Pastor, olha aqui, ó, a chegada de Obed foi celebrada com mais alegria do que as abundantes colheitas de trigo. Imagina agora, o Boaz colheu todo o trigo. Vamos fazer uma festa porque o celeiro está cheio. Quando Obed chegou, a festa foi maior, a alegria foi maior. Entendeu? Presta atenção. Os filhos valem mais do que o dinheiro. O nosso maior investimento deveria ser nos relacionamentos, pastor, mas hoje em dia está sendo dificultoso ter relacionamento dentro das casas, dentro com as famílias, pais e filhos, esposo com esposa, pai com filho, mãe com filha. Pastor, está sendo dificultoso. Por quê? Será que não estamos perdendo muitas das vezes a noção do que realmente tem valor, do que realmente vale a pena, do que realmente é presente de Deus para as nossas vidas? Outra coisa que nós aprendemos é que o nosso maior investimento deveria ser no relacionamento, e nenhum sucesso compensa o fracasso dos relacionamentos com os filhos. Não adianta você ser um cara, ser um diplomata, você ter fama, se você não tem os teus filhos perto de você. Você trocaria tudo para ter eles do teu lado, pelo menos te reconhecer, te chamar de pai, te chamar de mãe, te chamar de vô, te chamar de vó. Está com você nas horas mais alegres, está com você nas horas comemorativas, te mandar uma mensagem, te mandar o alô pai, e aí velho, beleza? Entendeu? Te mandar, e aí? Enzo? Entendeu? Depois eu conto a história do Enzo. E aí? Como é que está o senhor? Beleza? Vamos brincar de luta? Vamos fazer cosquinha? Não, isso não é mais para a nossa idade. Entendeu? Mas vamos perder. Estamos perdendo. Não, eu preciso fazer uma hora extra. Por que, pastor? Porque eu vou ganhar dinheiro. Mas a hora extra que o teu filho muitas das vezes precisa. Uma vez um filho chegou para o pai e falou: pai, quanto vale a tua hora? Eu ganho tanto, está aqui então. Eu quero tantas horas para mim. Olha a situação que estava aquela família. Eu quero tanto, eu vou pagar o senhor para ficar comigo. Entendeu? Pastor, os filhos, a vida deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. Olha aqui. A última palavra do livro de Ruth, dá uma olhada lá. Que palavra é? A última palavra. Já estamos encerrando. Davi. E a Bíblia fala que o seu reino não terá fim. Qual que era o reinado? O reinado da linhagem de Davi. Pastor, a última palavra nós vemos aqui é Davi. Noemi, Ruth e Boaz não viveram em vão, porque eles fizeram parte de um propósito divino. O destino deles estava sendo conduzido pelo céu e não pela terra. Outra coisa que nós falamos ainda é que tinha sido desenhado na eternidade, não no tempo. Antes de você nascer, Deus já tinha escrito a tua história. Jeremias fala
que antes de tu ser concebido, Ele já tinha te visto. Antes de tu nascer da madre, Ele já tinha te escolhido. Entendeu? Então não é, a tua história não está sendo escrita agora. Tua história já vem lá de trás, da eternidade. Deus já tem traçado os planos da tua vida. Deus já tem traçado. Pastor, então por que muitas das vezes eu sofro? Talvez porque muitas das vezes você olha, o teu desejo, o teu olhar muitas vezes é para Moabe. Se tu sair de Belém, tu tem perda. Outra coisa para nós encerrar, depois logo a irmã Miriane se prepara para adorar. Olha aqui, ó, o melhor de Deus ainda está por vir. Pastor, terminando esse livro, nós caminhamos como os discípulos de Emaús para o entardecer da história. Nós não fazemos isso. Nós, quando estamos caminhando com a nossa família, não seria como os discípulos estariam caminhando. Aqueles 2 discípulos, depois que Jesus morreu, e agora, pastor, caminhando, o dia terminando, e eles dizendo assim, o que vai ser de nós? Agora nós não temos mais aquele Jesus, e agora? Pois é, e o próprio Jesus do lado. Pois é, e agora? Não. O nosso dia não está terminando. O nosso dia está apenas começando. Tem muita coisa boa de Deus para a nossa vida. A nossa jornada é para romper a alva. O fim da nossa jornada não será num túmulo frio coberto de pó. Pastor, a nossa jornada é alcançar a eternidade, e não sozinho, com a nossa família, com os nossos filhos. Aonde nós estivermos, eles estarão conosco, pastor. Mas os meus filhos não estão comigo ainda. Porém, você não pode dizer que nem a Noemi. Não me chama de Noemi, me chama de amarga. Não, continua chamando a tua vida de Noemi, porque Deus ainda está escrevendo a tua história, a história dos teus filhos, a história da tua família, a história do teu casamento. Não é você que dá o ponto final, é Deus. Só não saia de Belém. Aqui o nosso corpo é surrado pela doença até tombar a fúria implacável da morte. No entanto, a morte não tem mais a última palavra. Entendeu? Pastor, Satanás está afrontando, está atacando, mas Satanás é um derrotado. Estamos lutando contra um derrotado. Ele já perdeu, pastor. Ele se acha vencedor, mas ele é perdedor. É só falar para ele, tu perdeu. Jesus já te derrotou. É só chamar ele de perdedor. Perdedor, Satanás não é um perdedor, e a minha família pertence ao Senhor. Olha só que interessante, não estamos viajando em um barco que afundará as águas encapeladas, pastor, do mar da vida, mas nós estamos viajando num barco, pastor, aonde ele estará entrando nas mansões celestiais. Temos uma grande vida. Em breve a trombeta de Deus soará, e em breve a voz do arcanjo será ouvida. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés, nos pés do Senhor, pastor. Em breve todo joelho se dobrará, toda língua que ele confessará que ele é o Senhor. Em breve. Agora nós temos que continuar. Temos que continuar acreditando, porque o melhor de Deus ainda está por vir na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso ministério, na nossa saúde. Não podemos desanimar. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas.